pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar sobre a Metamorfose de Francis Kafka. A Metamorfose ela vai contar a história de Gregor que de um dia para o outro, ao acordar sem perceber, ele se transforma em um inseto e uma barata, como as pessoas mais falam, né? As pessoas elas falam que é uma barata, apesar de não deixar em nenhum momento explícito que é uma barata. O que a gente tem explícito no livro é que é um inseto, né? Um inseto que tem várias pernas e que tem uma casca dura, um inseto que tem uma barriguinha mole, enfim. Descreve um inseto em si, que ao entender, né, de muita gente, e também ao meu entender quando eu fui lendo o livro, foi imaginando uma barata, né, foi entendendo que seria uma barata aquilo. Mas, enfim, ao decorrer da história, o livro vai mostrar a relação da família com essa transformação, com essa metamorfose, e a relação do próprio Gregor a essa metamorfose. Só que o Gregor, de início, ele tenta se manter firme, sabe? Ele tenta se erguer perante a situação e bola pra frente, continuar a fazer o que for possível para viver, né? Para estar ali com a família e entender essa nova vida que foi dada, que para ele não sabe se será breve ou se será demorada. Mas a partir daí do desenrolar, desde o primeiro dia da transformação, a reação da família quando o vê é totalmente espantosa, se espanta perante aquela figura que não é mais o filho dela, não é mais um homem, não está mais em um corpo de um homem, né? E elas se revoltam perante a situação e tranca ele dentro do quarto e deixa ele lá, né? E a partir daí eu até olho com bons olhos, né, essa reação, porque é uma coisa inesperada, é uma coisa que, querendo ou não, traz um impacto muito grande e que cada um vai reagindo de uma certa maneira. Mas o que a gente viria, né, correto de se fazer depois disso? Procurar entender o que aconteceu, procurar se ele sabe se comunicar, procurar se ele sabe demonstrar algum tipo de relação, se fala, se sabe se comunicar de alguma maneira, tentar interagir com o novo Gregor, né, com a nova criatura ali. Porque assim, o que muda no personagem é o lado externo, é o lado de fora, é o seu corpo que muda. Ele não tem mais um corpo de homem, mas ele tem agora um corpo de um inseto, né? Então, essa mudança é a única que tem nele. É a única metamorfose que acontece nele é essa mudança de corpo. Fora isso, ele ainda continua tendo a mesma consciência, os mesmos pensamentos, continua sendo ele. Mas quando a gente coloca no ponto de vista da família, quando a gente coloca para a família, a gente vê uma coisa totalmente diferente. A gente vê uma metamorfose que acontece neles também, mas que não é uma metamorfose externa, não é uma metamorfose de corpo, mas sim uma metamorfose interna. Eles transformam a relação dele com esse parente. A mãe e o pai mudam totalmente o comportamento com o filho, a irmã também. Então, assim, eles acabam, além de mudando o comportamento deles, eles acabam se distanciando de Gregor e deixando ele afastado, isolado. E o estranho, né, assim, meu estranhamento, a minha revolta perante essa história assim que rolou durante a leitura foi com o posicionamento do Gregor. Eu sei que ele não tinha muita oportunidade de posicionamento na vida dele ali atual, mas ele sempre se colocava solícito, sempre se colocava brando, de cabeça baixa, sempre procurando satisfazer a vontade dos familiares. E deixando ele muito de lado, deixando muito o desejo dele, deixando de lado as vontades, tudo.
ele simplesmente deixava de lado tudo o que ele sentia, tudo que ia fluindo ao decorrer das ações que a família tinha com ele, ele deixava de lado, procurava sempre se demonstrar amável com a família, sempre demonstrando ter uma compreensão com a família, mas a família não demonstrava nada disso com ele. Ao contrário, repudiava o largava só, não falava com ele, trancava ele lá no quarto só, não procurava se comunicar, não procurava interagir. A única obrigação que a família se colocava era a questão de ir lá e alimentar ele, não deixar ele morrer de fome. A irmã dele coloca essa obrigação para ela, de ir lá e alimentá-la e não deixá-la morrer. Mas, fora isso, eles não têm nada de empatia, não tem nada de afeição por Gregor mais. É tudo deixado para trás. E olha que Gregor era uma pessoa que sustentava a casa, uma pessoa que lutava para manter uma vida agradável para os pais. Enfim, era um filho excelente. E que tinha lá um amor conquistado pelo pai. Mas parece que esse amor que foi conquistado pelo pai, pela mãe, pela irmã, quando ele ainda não tinha se transformado, se perdesse depois da transformação. Então, assim, é muito tosco, repugnante a reação da família, sabe? Elas se isolam totalmente. Mas o engraçado também que acontece quando elas se isolam é que a gente começa a observar, parece que outra família, a gente está observando outra casa, outra família. A gente está observando outras coisas, porque o Gregório ele fica olhando a rotina deles de longe. Então ele vai nos mostrando o que está acontecendo ali na casa, né? Aquilo que está acontecendo alheio a ele. Então, todas as situações que vai acontecendo, as dificuldades financeiras, os problemas da casa, a relação deles entre si, a relação com o Gregório também, tudo que a gente vai vendo, a gente vai olhando de uma maneira diferente. Porque é demonstrado como se fosse uma outra família. E eu acho que realmente é isso. Eles acabaram sepultando sem sepultar, não sei se vocês entendem, o Gregório, deixando ele de lado e começando uma nova vida, uma nova família ali, mas mesmo com ele lá dentro. Mas assim, sempre, é só realmente um inseto, não é mais meu filho, não é mais a pessoa que eu amava, é simplesmente um inseto. E isso modifica muito a família. Isso faz realmente a gente ver que é uma outra família. E faz a gente, estranhamente, se comover com as situações que eles estão passando. Com as dificuldades financeiras, com os conflitos emocionais em relação a eles próprios, em relação ao sentimento deles por Gregório, em relação a tudo. Então, assim, é muito estranho acompanhar essa empatia que acontece quando a gente olha a par essa família, né? Como o Gregório olha, né? Porque a gente vê pelos olhos dele até. Mas, enfim, é muito estranho isso. Então, eu acho que o que esse livro ele fala muito é sobre a questão de como as pessoas mudam seus comportamentos quando acontece algo com a outra pessoa, sabe? Quando algo totalmente significante ou totalmente insignificante acontece, a pessoa ela muda totalmente a reação dela, a ação dela perante aquela pessoa, ou exclui, ou critica, ou difama aquela pessoa, ou faz qualquer outra ação maligna, digamos assim, ação do mal, em cima da outra pessoa que mudou, que teve sua vida transformada, não porque ela quis ou porque ela quis, enfim, mudou, transformou a vida e as pessoas mudaram totalmente junto com isso, o comportamento, a maneira de agir. E isso é uma das coisas que a gente começa a refletir quando vai decorrendo a história. E também a questão da família, né? A questão familiar é muito presente nesse livro. E é uma coisa que logo ao ler, eu me remeti ao Kafka, né? Porque o Kafka ele não tinha uma relação tão boa com os seus familiares, com seu pai, com sua mãe e com sua irmã. Ele tinha conflitos com sua mãe, ele tinha totalmente aversão ao seu pai,
brigava muito com ele, e o pai dele também demonstrava uma certa aversão pelo filho. E isso a gente vê muito na escrita aqui, na Metamorfose. A gente começa a observar esses problemas que vai colocando em torno da trama, que a gente vai ligando com a vida de Kafka também. Quando você conhece, lógico, né, a vida dele. Então, assim, é um livro que faz você refletir bastante sobre amor, sobre família, sobre empatia, sobre transformação, sobre tudo, sabe? E o final, tem uma coisa assim com o final desse livro que eu não gostei muito, né? A família, ela termina de um jeito que eu disse, pô, cadê a justiça, né? Cadê a mudança? Cadê a história com o final feliz, né? Com o final perfeito? E essa família não tem um final perfeito, né? Assim, pra mim não teve um final perfeito. Eu acredito que o perfeito seria um final que tudo ali se ajeitasse, tudo ali se juntasse e se ajeitasse. Mas, enfim, é um final que realmente eu desgostei, mas não é uma coisa que faz que eu odeie a obra ou que eu não goste da obra. Não, nem um pouco. Eu gostei bastante do livro, gostei bastante da narrativa, é uma narrativa fluida, que é algo que me impressionou bastante. E, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você assistiu até aqui, deixa um joinha, por favor, para ajudar aí. O canal está começando. E espero que você fique por aqui mais, né? Que a gente se veja em outros vídeos. Então, é isso. Tchau, até o próximo vídeo e tchau.